Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto. Eu anotei tudo porque a memória aqui não é muito boa, então eu queria assim lembrar dos detalhes, né? Então eu fui escrevendo e eu vou compartilhar com vocês. Pra quem realmente me acompanha e assiste meus vídeos, sabe que eu tenho o relato de parto da primeira, que foi cesárea. Eu não lembro se eu mencionei que foi cesárea porque eu quis, né? Mas foi porque eu simplesmente quis e o pedido médico. Então, foi uma cesárea eletiva, que eles chamam. Então, agora eu precisava decidir se eu ia só fazer uma cesárea de repetição, já que a primeira tinha sido cesárea, ou se eu queria tentar uma VBAC, que eles chamam aqui, né? Que é uma Vaginal Birth After Cesarean. Eu acho que no Brasil também usam esse termo de VBAC, né? Que é um parto normal após cesárea. Que é possível se você, dependendo de como foi a sua primeira cesárea, dos motivos, etc. Então, pra mim, eu era uma forte candidata. Primeiro porque a minha primeira cesárea foi eletiva, eu não tinha tido nenhuma complicação, a minha incisão era do formato que tinha que ser, né, da médica da clínica disse que eu podia tentar assim, né. E aqui eles têm também uma expressão, um nome para tentativa de parto normal, que se chama TOLAC, que é tentativa de trabalho de parto após cesárea. Então, em tese, eu faria uma TOLAC, porque nem todas TOLAC, de fato, se tornam uma VBAC. Então, eu poderia fazer a TOLAC. Então, no dia, eles queriam marcar a cesárea para 39 semanas, né? Estava marcada para 39 semanas e alguns dias. E eu falei, conversei com umas pessoas, né? Porque é como se fosse realmente uma primeira gravidez, porque no primeiro parto, como foi cesárea porque eu quis, eu nunca nem cheguei a pesquisar, né? Sobre o parto normal, do que ajudava, o que não ajudava, enfim. Então, essa é como se fosse assim, a primeira. Foi quando eu realmente fui estudar sobre e ir atrás. E dizer o porquê que dessa vez eu quis, que era meu sonho? Não, mas eu já tinha uma filha que demandava muito de mim, que é muito, muito grudada em mim, gostava de estar no colo o tempo inteiro. E eu sabia que para recuperação seria melhor, para poder carregá-la também. Então eu ia tentar um parto normal. E eu sei que um parto normal é ótimo, né? Tanto para mãe quanto para bebê. Então eu ia tentar, mas sabia sim que tinha alguns riscos, né, pós cesárea. Mas a cesárea em si também tem riscos, né? Então rezei muito, pedi muito a Deus que encaminhasse, que se fosse para ser um parto normal, que viesse, né, antes da data que os médicos tinham dito que teria que ser, enfim, que se fosse para acontecer, que acontecesse, que o plano dele, de Deus para mim, seguisse, enfim. Então, eu cheguei a conversar, tem um grupo de apoio que eu participo toda semana, apoio de amamentação e de coisas de mãe em geral, né? Inclusive tem hoje, quarta-feira, que são de americanas, tem umas pessoas de fora também, né, como por exemplo eu, mas eu tava conversando com elas, né, falei o que eles achavam disso, falou assim, a única coisa é que um trabalho de parto começar antes de 40 semanas é um pouco difícil, claro, tem muita gente que tem prematuro, né, enfim, mas que é um pouco difícil, ainda mais que na minha primeira eu tive a cesárea com 39 semanas e 4 dias e não tinha tido nenhum sinal de trabalho de parto, então que provavelmente essa também, né, não conseguiria nas 39 semanas. Então eu conversei com a equipe aqui e eles falaram que podiam perguntei se podia pelo menos marcar com 40 semanas. Falaram que sim, como não tinha nenhuma complicação na gestação, etc, eles iam permitir. Então foi marcada para 40 semanas e um dia, 12 de novembro. Aí agora começando a história em si do relato de parto. Então tudo começou no dia 11 de novembro. Eu comecei a acordar a cada 30 minutos, desde 2 da manhã, mais ou menos. E depois, a cada 10 minutos. É como se eu não conseguisse dormir. E dia 11, em tese, era a data prevista de parto, né, de acordo com o último período menstrual, etc. Então, e a cesárea estava marcada para o dia 12, o dia seguinte. Então, depois, comecei a acordar a cada 10 minutos. E aí, 4h18 da manhã, eu fui fazer xixi e saiu levemente rosa no papel higiênico. E eu fiquei assim, né? O que é isso? Será que é o tal do início do famoso tampão, né? Enfim. E aí,
eu comecei a ter contração. 4h57 foi a primeira contração que eu comecei a medir, né? Medir não, marcar pra ver o tempo. E tinha um certo, como chamam? Um certo padrão. Estava a cada mais ou menos 6 minutos, né? E, novamente, nunca senti isso, então eu não sabia, né? Inclusive, a dor da contração é completamente diferente do que eu imaginava. Porque eu realmente pensava, não sei se é assim pra todo mundo, né? Mas como eu sentia, como eu consigo explicar, não era assim, sentindo realmente contrair, como se fosse assim, o abdômen contrair. Eu sentia como se fosse uma pontada, uma facada, sei lá. Bem diferente do que eu imaginava. Então, eu fui ao hospital, né? Que tava com padrão, doía, né? Eu fui. E era constante, etc. Então, como eu tava desde 4h47 da manhã, 8h15 eu fui no hospital. Eu poderia ter ido no médico pra checar se tava em trabalho de parto mesmo ou não, pra evitar uma ida ao hospital, mas eu liguei pro médico e eles têm que, em tese, me encaixar, né? Eu liguei, eles não atenderam e eu tava assim, com muita dor. Então, eu fui pro hospital. E sem progresso, tava meio centímetro desde a semana anterior, mas ainda tava com contrações, porém agora, acho que a gente tá 8h15 e fui liberada 11h30. Sem progresso, meio centímetro ainda com contrações, mas agora já estavam levemente mais espaçadas, porém mais fortes. E assim, né, nessas 24 horas que antecederam, né, a cesariana, foram de contrações. Eu tive assim, eu fui liberada do hospital, mas eu continuei tendo contração o dia inteiro. E não é que foi como chama, não é que eu não tava em trabalho de parto. É que eu tava naquele, não era alarme falso, não era Braxton Hicks, que acho que chama, como é que chama? Contração de treinamento. Não era contração de treinamento, acredito eu, por tudo que eu li e estudei. Acredito eu realmente que eu estava tendo aquele, acho que pródromos. Aparentemente nem todo mundo passa por isso, né? Porque é quase uma dor, assim, de contração real. Só que não é. E às vezes ainda demora muito tempo, né? Pra sair disso pra de fato, dilatação e tudo. Então, essas 24 horas antecedentes da cesariana foram de contrações, de no máximo 20 minutos entre elas. Algumas vezes ficava de 10 10, às vezes de 5 5, mas era isso. Isso é na maioria de 6 a 12 minutos, o intervalo delas. E durante a noite, inclusive, eu acordava a cada uma. Então, assim, foi uma noite muito cansativa antes da minha cesárea. Eu fiquei muito cansada. Às 3 da manhã, eu coloquei o despertador pra comer antes da cesárea, porque no telefone me pediram 12 horas de jejum, mas eu perguntei da médica em si que ia fazer minha cesárea, se realmente tinha que ser 12 horas, porque a minha tava marcada para meio-dia. E eu fiquei muito preocupada de ficar com fome, sabe? De meia-noite até 12 até de meia-noite até meio-dia para uma grávida que come, pelo menos eu estava no meu final de gestação, comendo a cada uma hora. Pouco, mas precisava comer a cada uma hora. E ela falou que 8 horas estava suficiente, então 3 da manhã ela disse que eu podia acordar para tomar um café da manhã mais cedo, então eu acordei, né, marcando 8 horas de jejum. E ela disse que podia também 2 horas de jejum só de líquido claro. Mas eu tentei, né, seguir melhor essa de água. Então eu saí de casa às 9h40 da manhã, porque eu precisava chegar às 10, 2 horas antes da cesárea. E aí eu cheguei, pediram pra eu coletar, passei pelo check-in, né, pedi pra coletar a urina. Acabaram não usando, né, eles colocavam tipo um baldinho assim num vaso pra coletar a urina, acabaram não usando. Eu até falei, ainda tá lá, eu falei, que a gente só usa se, não sei, se eles acharam alguma coisa, enfim. Mas tá, coletaram, mandaram tirar toda a roupa e colocar a bata, sentei na cama e colocaram o monitor de contração. Esse hospital, diferente do outro, eu não passava pela triagem e para outras salas. Na triagem eu fiquei apenas no dia anterior, que foi o dia que eu fui pro hospital, mas, né, fui mandada para casa. Nesse hospital, o mesmo quarto que eu entraria do início ao fim, seja, mesmo se fosse ter parto normal, seria o mesmo quarto. No hospital que eu tive minha primeira filha, era uma sala de triagem, depois uma sala
porque fosse ter o parto, no caso normal, e depois mudaria para um outro quarto de pós-parto. Nesse não, era um hospital menor, então assim, o quarto do início era o do fim. Então eu já podia levar minhas coisas, acabei não levando, né? Mas justamente porque eu não sabia se realmente seria esse do início ao fim. Mas sim, era esse do início ao fim e já podia deixar minhas coisas lá tranquilo. Então eu tirei toda a roupa, coloquei a bata, sentei na cama, colocaram o monitor de contração e do bebê. As contrações começaram a ficar mais espaçadas, porque eu ainda tava, né, com as contrações mais de 24 horas. Ou pelo menos eu parei de prestar atenção também, se tava ainda, né, com o padrão. E aí tentaram o meu acesso em 2 lugares, não conseguiram, e finalmente no terceiro deu certo, o acesso para colocar fluidos. E depois uma 4ª agulha veio para tirar sangue para exames. Entregaram papelada para preencher coisas de certidão, preferências, de consentimento de cirurgia, se era para me reanimar, se acontecesse alguma coisa. Eu falei, sim, por favor, faça tudo que puder, sobre tratamento, etc. Deixaram monitorando, colocaram a minha massageadora e voltaram perto de meio-dia para me levar até a cirurgia. Checaram, né, pra ver já como eu tava em contração, tava tendo contração, checaram e continuava meio centímetro. A médica uma das médicas da cesárea até falou, se você quiser, né, continuar no trabalho de parto, quiser esperar mais alguns dias pra ver realmente, e assim, eu já tava tão cansada, a noite anterior foi muito cansativa, porque a cada 10, 12 minutos eu acordava, a cada contração, sentia dor, eu voltava a dormir, mas assim, tava num cansaço que eu falei assim, bom, né, como eu já tinha rezado muito, pedindo a Deus que se fosse pra ser que viesse antes e tal, eu falei, não, então como já tava marcado realmente pro dia 12, porque já era 40 semanas, em tese é o melhor, né, não deixar passar muito pra quem já teve uma cesárea, eu falei assim, não, então se não tem nenhuma dilatação, nenhum progresso, eu falei assim, vamos seguir com o que realmente estava marcado, e eu, né, tentei entender isso como um sinal, e realmente era, né. Chegaram perto do meio-dia pra me levar até a cirurgia, pararam a cama a minha própria cama que eu ia deitar era a cama que eles me levaram até a sala de cirurgia. Pararam a cama na porta, eu desci, andei até a maca, subi e sentei como se sentava num banco, né? Porque na primeira eu sentei como se fosse um cavalo, né? Eles até falaram assim, né? Cada joelho de um lado. Esse não, eu sentei com as 2 pernas pro mesmo lado, né? Como se estivesse assim, sentando num banco. E a anestesista começou o preparo. Quando eu sentei, limparam atrás, colocou coisa de pressão, oxigênio no dedo. Oxigênio, eu perguntei se ia colocar, né? Porque colocaram a primeira. Eles não iam colocar, mas como eu perguntei, eles colocaram. Falaram que não era necessário, mas colocaram. Colocou um remédio de analgesia e depois aplicou a anestesia em si. Eu já fui com a tal meia massageadora, né? Tipo na perna. Eu não sei se já ligaram, não lembro se ligaram já lá. Mas eu tava com a parte assim da meia, né? Que é um velcro. Eu tava me sentindo um pouco nervosa, um pouco estranha. Não sei se é também pelo cansaço, né? Que eu já tava tendo mais de 24 horas de contração. E ao me deitarem pra cirurgia, ainda senti as pernas um pouco. E aí começou a ficar mais fraco. Até abriram meus braços, né? Começaram a limpar e preparar a área, né? Colocaram um drape, que é aquele negocinho azul, aquele pano azul, não sei como se chama, aquele pano, né? Que é pra não ver o que tá acontecendo. Me deu náusea. Eu avisei, ela colocou remédio, continuou e piorou. Avisei novamente, e ela colocou mais, acho que remédio, não sei. E continuou muito forte, e ela colocou até coisas do meu lado, falou assim, virou minha cabeça e falou que se eu precisasse vomitar, podia vomitar. E aos poucos foi passando a sensação estranha, mas a sensação sonolenta continuava. Eu sentia que meus olhos estavam muito pesados, que precisavam fechar. Eu não sei se era por causa da anestesia em si ou por causa do cansaço, né, de tudo. Porque na primeira eu não fiquei tão sonolenta assim. E aí nessa hora o meu marido entrou e aí eu perguntei se ele podia segurar minha mão. Porque na primeira eu tava segurando, né? Aí disseram que sim, aí ele segurou minha mão. E aí retiraram, né, minha filha, perguntaram se ele ia cortar o cordão, né? Ele cortou o cordão umbilical, tiramos foto, continuou na cirurgia. Me mostraram a placenta, porque eu pedi, que na primeira vez eu não via, não tinha, né, nenhuma vontade de ver, então eu pedi pelo menos pra ver. Não queria levar pra casa nem nada, porque depois sabe lá como eu ia me desfazer daquilo. Mas eu pedi pra ver, aí não conseguia ver na hora, então meu marido tirou uma foto e eu vi depois. E no término da cirurgia, a médica me falou sobre 2 partes do útero que estavam mais finas, né?
que dava pra ver dentro do útero, que era transparente, aquelas partes mais finas, que em inglês se chama uterine window. E eu não sei exatamente como se chama em português, se eu achar e lembrar de colocar, eu coloco aqui, mas é um afinamento, né? Tava fino, bem fino, que era realmente transparente, dava pra ver o bebê dentro. Mas não estava rompido, graças a Deus, né? Mas estava bem fino. E a médica falou que foi uma boa escolha ter parado, né, esse trabalho de parto e ter realmente seguido com a cesárea. Ela falou, inclusive, que... Aí eu perguntei, né? Não, ela falou que ela consertou, né? Ela costurou bem junto com a parte da incisão, né? Que era bem próximo da incisão. E depois, né, quando ela voltou no dia seguinte pra ver como eu tava, etc., eu até cheguei a perguntar, assim, o que significava aquilo exatamente, né? O que significaria, tipo, era possível ainda ter mais uma gestação, etc. E aí ela falou que até é possível, né, ter uma terceira gestação, mas que com certeza não daria pra tentar um parto normal nessa terceira vez, porque já tinha acontecido isso uma vez, né, que era melhor evitar o risco. Então seria com certeza com 39 semanas a próxima cesárea. E que teria que ser cesárea, né? E eu perguntei se isso é uma coisa que dá pra ver por ultrassom, se tem como saber, né, durante a gestação. Ela falou que não, geralmente não tem como. Eu até pesquisei depois um pouco, né, assim, tentei pesquisar mais a fundo e fala que alguns tipos de exame muito específicos podem até conseguir enxergar, mas acho que no geral não é tão fácil, né, de ser visualizado, que tá mais fino. Então, esse foi, né, o relato de parto em si. Eu fiquei no hospital dessa vez apenas 2 dias, né? Dormi 2 dias, dormi de 12 para 13, 13 para 14. E 14, na hora do almoço, mais ou menos, depois do almoço eu fui embora. Dessa vez não foi meu marido que ficou comigo, ele ficou só, né? De quando eu fui admitida até ter. E algumas horas depois, quando ele veio pegar a minha mãe, minha sogra e minha filha, mais velha, né? Pra ele lá ver. Eu queria já mostrar pra minha filha no mesmo dia. E também pra não ficar tanto tempo longe da minha filha mais velha, né? Então, no mesmo dia, eles foram lá me visitar, ficaram comigo até a noite. E aí, meu marido voltou com minha sogra e minha filha. E minha mãe dormiu lá comigo, né? Porque a gente não queria mudar tanto, assim, a rotina da minha filha mais velha. Tentar dar um mínimo de normalização pra ela, né? Pra ela não sentir, porque ela não tem nem 3 anos ainda, então... ela é pequena, né? Ela não entende tudo ainda exatamente, então... inclusive, uma das coisas que eu fiz quando ela veio, eu tinha um presentinho pra ela, como se fosse, né, da irmã mais nova, dando, né, dizendo assim, ela trouxe um presente pra você e tal. Pra sentir, não sei. Eu pesquisei, eu li muito sobre pessoas que têm 2 filhos, assim, com idades próximas, né, relativamente próximas, né, pequenas. E eles falaram que isso podia ajudar e tal, então eu fiz isso. E outra coisa que eu fiz também pra tentar ajudar nessa mudança, né, toda foi, eu comprei uma bonequinha pra ela e disse que, assim, que eu ia cuidar da bebê e que ela ia cuidar da bonequinha dela. Além de, claro, tentar fazer com que ela ajude também com a bebê, né? Mas aí eu comprei a bonequinha e comprei um carrinho pra boneca, um kitzinho de umas coisas pra ela brincar, cuidar da bonequinha dela, enquanto eu cuido da irmãzinha dela, da maninha dela, né? Mas então é isso, né? O tempo no hospital dessa vez foi menor. Eles até perguntaram se eu queria um pouco antes sair, né? Ela falou assim, a médica falou, eu prefiro que você durma mais uma noite, né? Pra ficar realmente 2 dias e meio. Eu falei, não, também acho melhor, com certeza, né? Porque uma cesárea é uma super cirurgia. E nesse tempo, a cada 3 horas, eu acho, vinham me checar, me dar remédio, enfim. Viam também de vez em quando coisas da bebê, mas era mais eu. E acho que é isso, assim, no geral, né? Afinal, esse é um vídeo do relato de parto, né? Não da estada no hospital em si. Também já não lembro mais muita coisa. Mas, assim, eu tava bem cansada. Inclusive, no dia que o médico foi me dar alta, que é o médico que tá de plantão, né? Ele veio, eu tava dormindo, tava cochilando, minha mãe tava com a minha bebê.
E aí ele tentou falar comigo e eu não acordei de jeito nenhum. Ele até assim, ele me balançou, não sei nem como eu não me assustei e não gritei, porque eu não consegui acordar só dele falar comigo. Ele me balançou, ele falou assim, Lorena. E inclusive as coisas que eu falei com ele eu não lembro muito, porque eu tava meio assim. Não sei se é porque eu tinha tomado remédio pra dor, né? Porque quase antes de dar 24 horas de cirurgia eu comecei a sentir bastante dor. Não assim de loucamente, mas eu não tava sentindo antes, né? E aí a médica falou que é porque provavelmente ainda tava com resquícios, né, dos analgésicos, das anestesias da cirurgia. Que no dia seguinte, principalmente quando a enfermeira teve que dar uma apertada assim na barriga, tipo uma barriga barra útero, sei lá o que. Nossa, foi uma dor assim que eu quis matar aquela mulher. Eu gostei muito dela ter cuidado de mim, mas assim, por causa daquilo eu quis matar ela, deu demais, demais. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse relato de parto, espero que não tenha ficado muito confuso nem muito enrolado. Mas esse foi o meu relato de parto, meu segundo parto. Em outra cidade, outro estado, outro hospital, então assim, várias coisas foram bem diferentes. Eu filmei algumas coisas, vou tentar introduzir isso aqui. Não sei se eu vou talvez fazer um vídeo diferente com tudo do parto, talvez, né? Mas eu gravei um pouquinho, o que deu, o que eu lembrei. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!